Este é o Boletim Casa Virada, notícias sobre medidas socioeducativas a partir de um olhar anarquista e abolicionista penal. Neste boletim apresentamos semanalmente notícias sobre medidas socioeducativas, sobre as cadeias juvenis do Brasil e de todo o continente americano e sobre o meio aberto na cidade de São Paulo. Meu maior veneno é cumprir a porra da pena, mas eu sei que logo vou sair. Vou pra quebrada resolver os meus problemas, vou zoar e tirar onda no palco como MC. Um adolescente que estava cumprindo medida socioeducativa no meio fechado em Goiás estava absolvido há 8 meses. Teve a liberdade agora, com a atuação da Defensoria Pública do Estado de Goiás, de acordo com o G1, em matéria de 21 de julho. Houve uma falha na comunicação dentro do próprio judiciário e o jovem pode sim tentar uma indenização. E no Distrito Federal, o Correio Brasiliense publicou em 24 de julho sobre a morte de um vigilante que atuava na unidade de internação de Santa Maria por Covid-19. O Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal contabiliza 14 mortes e 135 casos na capital federal de vigilantes com o novo coronavírus e relatam subnotificação que testes não são feitos pelo governo e há casos de trabalhadores infectados demitidos. Em Minas Gerais, a Rádio Itatiaia publicou em seu site no dia 22 de julho que há 1.009 adolescentes que cumprem medida socioeducativa no meio fechado no estado e que, diante do novo coronavírus, apenas 11 testaram positivo e outros 11 estão como suspeitos, mas não disse sobre a quantidade de testes feitos nesses jovens. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública não divulgou a quantidade de servidores e servidoras infectadas, alegando que o número não impacta na prestação de contas à população. O Sindicato dos Auxiliares, Assistentes e Analistas do Sistema Prisional e Socioeducativo do Estado de Minas Gerais informou que no Centro Socioeducativo Santa Helena há 20 dos 85 servidores com suspeita do novo coronavírus. A Secretaria do Estado informou que apenas 2 trabalhadores estão com Covid-19 e foram afastados. Em Santa Catarina, nenhum dos e das jovens em cumprimento de medida socioeducativa no meio fechado no estado está com acesso à educação. De acordo com o G1, em matéria de 22 de julho, 307 jovens estavam matriculados e matriculadas na educação básica e no EJA. Até o momento, as e os jovens não tiveram as aulas remotas e nem impressas, e a matéria diz ainda sobre o término do contrato de professores que atuou no sistema prisional em agosto. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, há 3 casos confirmados de jovens em Santa Catarina e 22 servidores e servidoras. Isso tudo dentro do sistema socioeducativo. E agora, o último boletim publicado pela Fundação Casa sobre o Covid-19 no dia 24 de julho. São 4.323 jovens nas unidades do estado de São Paulo até esta data, e foram testados 1.092, aplicados 1.309 testes, com 366 jovens confirmados com Covid-19, sendo 174 já curados e 192 casos ativos, 4 aguardando resultado e nenhum óbito. Já de servidores e servidoras, há 11.250 ativos na Fundação no momento, com 981 casos e 2 óbitos. Houve um aumento em uma semana de 45 jovens e 48 servidores e servidoras positivados com Covid-19, e os 2 primeiros óbitos no estado de São Paulo, ambos de profissionais da Fundação Casa. Agora, com os dados do Brasil, anunciamos o último boletim do Conselho Nacional de Justiça sobre o Covid-19 nas unidades de medida socioeducativa, boletim que saiu no dia 22 de julho. Há 616 casos confirmados de adolescentes com Covid-19 e 1.740 de servidores e servidoras, e 16 mortes, todas de profissionais das medidas socioeducativas.
Em uma semana, houve 163 novos casos de jovens e 271 de servidores e servidoras. Dos casos confirmados no Brasil inteiro, metade são do estado de São Paulo. Já de servidores, casos confirmados e óbitos são em grande parte da região nordeste do Brasil. Até a data deste boletim do Conselho Nacional de Justiça, São Paulo seguia disparado nos números de jovens e servidores e servidoras, como acabamos de anunciar com as informações recentes da Fundação Casa. Agora, relativo ao número dos jovens, em segundo lugar segue a Bahia com 65 casos, a Paraíba com 63, Espírito Santo 50 e 46 em Pernambuco. De servidores e servidoras, o segundo lugar segue com o Ceará, com 198 casos, Bahia com 175, Espírito Santo 147 e Pernambuco 125 casos. Reiteramos aqui, a única medida que preza pela saúde de trabalhadores, trabalhadoras e jovens nas medidas socioeducativas é a completa suspensão das medidas, é a liberdade. Trabalhadoras, trabalhadores, jovens e suas famílias doentes e mortos pelo novo coronavírus são de responsabilidade do Estado. Se a subnotificação é enorme pelas ruas do Brasil, imaginem nas unidades de medida socioeducativa, onde já se esconde torturas todo dia. Fundação Casa evoluiu, o meu grau de ódio, tratado como os animais, pior que um zoológico. E dando sequência aqui ao Boletim Casa Virada, com as notícias do Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto aqui da cidade de São Paulo, nesta edição nós vamos falar sobre o último provimento que o Tribunal de Justiça do Estado lançou nessa última semana, o qual trata sobre o retorno das atividades presenciais no fórum e também o retorno do cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto para alguns municípios aqui do estado. Segundo o que consta no documento, as cidades que estiverem na fase 3 em diante do plano apresentado pelo governo estadual deverão retomar o cumprimento das medidas em meio aberto após 20 dias da publicação do provimento, o que aqui na cidade de São Paulo equivale ao dia 10 de agosto. O provimento não especifica como será a retomada das atividades presenciais, sobretudo quanto à execução da medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade, que é a que coloca a juventude em risco iminente de contágio do novo coronavírus, haja vista estarem inseridos em outros espaços coletivos e, portanto, também correndo o risco de transmitirem essa doença para os seus familiares quando retomarem aos seus lares. De acordo com as denúncias de técnicos e técnicas que atuam aqui nos serviços de medida socioeducativa em meio aberto da cidade de São Paulo, a juíza corregedora do Departamento de Execuções da Infância e Juventude, o DEIJE, também tem falado em alguns espaços de reunião com gerentes que, para sugestões de extinção da medida de PSC, os casos serão analisados individualmente e os serviços de medida devem buscar por unidades acolhedoras as quais não coloquem a juventude em, entre aspas, risco. O que a Justiça não considera nesse processo é que grande parte das unidades acolhedoras que os adolescentes cumprem a medida de PSC são equipamentos de saúde, como, por exemplo, as unidades básicas de saúde, os postos de saúde. Portanto, não são espaços seguros para a saúde deles e delas. Além disso, outros serviços que também seriam possíveis para o cumprimento da medida, como, por exemplo, os serviços da assistência social, também estão fechados devido à pandemia, o que restringe muito mais essa ideia de unidades acolhedoras seguras, tal qual a juíza corregedora tem falado. Ainda segundo as denúncias dos técnicos e técnicas, quando não houver unidade acolhedora segura para o cumprimento, a juíza corregedora cogitou de inserir a juventude na modalidade coletiva de cumprimento da PSC, o que chega a ser engraçado uma sugestão como essa, porque ela consiste justamente na formação de grupos de jovens e, portanto, aglomerações. As denúncias, então, aqui apresentadas nessa edição do Boletim Casa Virada denotam mais uma vez que, para o Estado Penal, a vida da juventude criminalizada pouco valor tem, mesmo diante de um contexto tão grave de crise sanitária,
o qual o Brasil vem vivenciado no ano de 2020. Na realidade, o que vai importar para o Estado penal é a punição e o controle dos corpos que este mesmo Estado gostaria que estivesse preso ou morto. Sou candidato a estar na Cracolândia com a pele marcada pelo selo de qualidade da Fundação Casa. E essa foi a edição 78 do Boletim Casa Virada. Lembramos que aqui só falamos sobre o que sai na mídia no meio fechado e trazemos reflexões de uma trabalhadora do meio aberto. Agora imagina quantas violações acontecem e a gente nem consegue saber e a gente nem pode falar. Para download no Mediafire, Megafono, disponível no YouTube, Facebook, Spotify e nos tantos outros agregadores de podcast. Também nos intervalos da Rádio Comunitária Cantareira. Acesse ao Casa Virada no desobediênciasonora.milharal.org.